Toda a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos. Depois do sucesso da primeira temporada, damos continuidade com a segunda temporada dedicada a temas fundamentais na área do sono, desde a gravidez à adolescência. Sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono na infância e adolescência a clarificar os temas mais relevantes nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais, crianças, jovens, adolescentes que gostam de dormir. Hoje temos connosco duas médicas, doutora Joana Frois, licenciada e mestre em Medicina Dentária, com mestrado integral em odontopediatria, pós-graduada em diferentes áreas como ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, amamentação e sono. Docente e palestrante em pós-graduações da área pediátrica, de enfermagem, terapia da fala, medicina e medicina dentária. Temos também connosco a doutora Joana Vaz de Castro, médica otorrinolaringologista com a competência em medicina do sono e somnologista desde 2019. Realizou estágios na área do sono, na Clínica Senk, da professora doutora Teresa Paiva, em Antuérpia, Amsterdão, Valência e Islândia. É ainda membro da direção da competência em medicina do sono da Ordem dos Médicos. Muito obrigada a ambas por terem aceito o convite em participar neste podcast. É um privilégio ter a vossa presença e refletirmos em conjunto nestas duas áreas de especialidade fundamentais na área do sono. E começaria com uma questão muito simples, a questão do ressonar. É ou não um sinal de alerta na área do sono pediátrico e na adolescência? Acho que podes começar tu. Este é Obrigada. Apesar de ser um tema querido para as duas, acho que é. Obrigada, Joana Frois. E obrigada, Joana Marques, pelo convite para participarmos neste podcast e também para divulgarmos um bocadinho e esta conversa informal, formal, que espero que seja proveitoso para os ouvintes e também é sempre bom falar sobre estes temas que são-nos muito carinhosos. Então, a roncopatia é um dos primeiros sinais que podemos ter para a apneia do sono. Dito isto, ainda hoje de manhã estava a pesquisar, a ver o que é que isto, se eu pusesse isto a roncopatia infantil no Google, o que é que me aparece? E aparece-me logo o site do SNS 24, que achei que estava muito bem estruturado, com os sinais de alarme da apneia do sono, mas em que eles tratam a roncopatia isolada, ou seja, na ausência de sinais e de sintomas de agravamento, como se fosse um problema benigno, ou seja, um problema que não é preocupante e que passa por si só. Isso para mim é um bocadinho complexo, é um bocadinho complicado. Primeiro porque significa que eles acham que uma pessoa dormir com a boca aberta, porque a partir de uma pessoa que ressona está a dormir com a boca aberta, que é normal e que passa sem grandes consequências. Agora, a questão... passa com o tempo. Exato. Passa com o crescimento. Que a verdade é que com as alterações do crescimento orofacial, e isso a Joana Frois sabe e vai falar sobre isso, o que acontece é depois há umas alterações que são compensatórias de forma a que a criança e até o adulto comece a respirar melhor, em que a cabeça mais para a frente, a boca aberta, depois há uma alteração de crescimento dentário. Mas vou deixar isto para a Joana. A questão aqui é, se o próprio site da SNS diz que é uma coisa benigna e que passa, se calhar isto também desvaloriza um bocadinho, porque depois eles falam dos outros sinais e sintomas da apneia do sono, que é, por exemplo, a hiperatividade. Esta é uma coisa que eu acho que é muito importante eles terem referido, apesar de não ter sido logo as primeiras linhas, mas é uma coisa muito frequente nas crianças. Às vezes vemos crianças que são irrequietas na consulta, ou aqueles indomáveis, que é sempre bom ter uma criança que tem muita genica e é muito mexida. Eu adoro, pessoalmente. Preocupo-me às vezes aquelas crianças que são demasiado apáticas, sim. Mas às vezes vê-se os pais com umas olheiras que não dormem. Portanto, ninguém dorme. Portanto,
coisas como hiperatividade é importante, mas muitas vezes os pais também não sabem valorizar isto. E também os profissionais de saúde também não. Portanto, eu acho que sempre que há roncopatia, e isto faz parte dos critérios da apneia do sono, tem que sempre investigar os outros sinais de alarme e não se pode pensar, se há roncopatia e uma pessoa lê a lista dos sinais e sintomas e pensa, ok, não tenho nada disso, que não precisa de ir ao médico. Não. Sempre que há roncopatia é preciso sempre ser avaliado. E não pode haver, não é normal um adulto ou uma criança ou nenhum ser humano ressonar. Não é normal. Mesmo sem apneias, mesmo sem as paragens, que muitas vezes as crianças até podem não aparentar ter, porque há alterações que acontecem fisiológicas quando nós respiramos pela boca e não pelo nariz. Aliás, há um livro que fala sobre isso, que é do James Nestor, do Respira, que até estive a falar com uma médica dentista que estava a gostar muito sobre isso. Tipo, ela, Joana, meu Deus, desde que o meu filho foi operado, desde que começou a respirar pelo nariz, foi uma diferença. E a verdade é que nós todos sentimos isso. Quando estamos constipados, a nossa qualidade de vida diminui e a qualidade de sono diminui francamente. Estamos rabugentos, não dormimos um sono consolidador. Portanto, a roncopatia simples é para tratar. E os outros sinais e sintomas, aproveito só para nomeá-los, porque senão eu ficava aqui meia hora só a falar sobre este tema. São, por exemplo, a enurese noturna, que é fazer, por exemplo, xixi na cama. Estes são sinais menos frequentes, mas, por exemplo, o cansaço e a sonolência, por exemplo, vem mais nos adultos e nos adolescentes, porque as crianças é mesmo a irritabilidade e a hiperatividade. É como nós, quando fazemos uma direta na faculdade e no dia a seguir estamos super em alerta logo nas primeiras horas da manhã, ou pelo menos eu estou, desregula completamente. Outros sinais, por exemplo, são mesmo as paragens. E o que é muito interessante é que, apesar de nós todos trabalharmos em consultórios diferentes ou em espaços diferentes, cada vez mais as nossas áreas se interligam. E por isso é mesmo gratificante quando nós fazemos a história clínica aos pais e perguntamos como é que é o sono do seu filho. Ele dorme super bem, dorme a noite toda, mas faz barulho. Não sei, e nós pedimos muitas vezes para fazer filmagem para a vez seguinte. Cada vez mais há aqui este trabalho que chama-se Dental Home, em que nós articulamos com as famílias e em que percebemos que a família muitas vezes não tem consciência dos problemas que a criança tem. E se pedirmos para as crianças filmarem, isso já é um critério de diagnóstico, de complementar de diagnóstico, que trazem essa informação, os pais começam a perceber: afinal o meu filho faz barulho em casa. Como nós também pedimos muitas vezes aos pais para filmar como é que mastigam ou até como é que usam as xuxas. Já vamos falar sobre esse assunto a seguir. Por isso, cada vez mais os pais terem consciência de que ressonar não é normal, vai ter um impacto na qualidade de vida, do sono, do descanso e também no crescimento craniofacial. É muito interessante neste artigo do Saúde 24 dizer que a roncopatia passa com o crescimento da criança. Mas a criança tem que crescer se tiver uma função correta. Por isso a criança pode ter a genética dos pais para ter uma arcada de uma forma que é definida pela genética, mas se a função não for feita de uma forma correta, essa genética não vai ser aqui desenvolvida da forma correta. Há uma diferença entre sono de qualidade e sono de qualidade, e muitas vezes os pais ficam descansados, vai para a cama às 9 da noite, acorda às 7 ou às 8, portanto fico descansado. Mas de que forma é que este ressonar pode comprometer um sono de qualidade, que é isso que nós falamos aqui, não de quantidade, mas de qualidade? De que forma é que pode comprometer o ressonar? Aqui em relação, por exemplo, exemplo, a falar da fragmentação do sono. Sim, de que forma é que o ressonar pode implicar num bom sono? Assim, a partir do momento que está a ressonar, está a respirar pela boca. Pronto, portanto, exatamente. Para informar os pais que ressonar é grave em termos de qualidade de sono. Como é que isso pode refletir na qualidade? Mas pior que isso é, muitas vezes, às vezes os pais nem se apercebem o que é ressonar. Portanto, nós perguntamos ressonar. Quando ressonam como um motorista ou como um caminhão ali ao lado, exato, aí eles sabem o que é ressonar, mas às vezes só a respiração ruidosa. E, por exemplo, esta coisa do dormir de boca aberta, às vezes eles estão à espera daquela boca aberta, totalmente aberta, mas às vezes é só entreaberta. Basta o ar passar pela boca, que já não é fisiológico, já a língua não está no céu da boca. Ou terem uma almofada toda babada. Por exemplo, muitas vezes os pais dizem que a criança molha a almofada, por isso a criança está de boca aberta, ou até quando tem uma xuxa que a perde e repetidamente tem que ir buscá-la à meia da noite, ou os pais têm que lhe dar a xuxa ao longo da noite. Por isso todos estes fatores são aspectos que os pais devem estar atentos durante a noite, não só o barulho, mas também a posição, como é que a criança, ou uma criança que se destapa toda e que tem sudorese noturna, por isso fica
com o pijama muitas vezes molhado, ou pais até que, por exemplo, muitas vezes nos dizem que a criança com 5, 6 anos ainda usa fralda, ou com 12 que ainda tem que pegar ao colo para ir na casa de banho e ainda faz na urina à meia da noite. São todos sinais associados também a esta parte da roncopatia. Porque a questão aqui é que a roncopatia muitas vezes é uma apneia do sono. E uma apneia do sono numa criança, portanto, há uma coisa que fazemos que é o estudo do sono. O estudo do sono implica utilizar elétrodos na cabeça para detectar como é que é as fases do sono, para perceber se há fragmentação ou se não há, se há despertar. Que é indolor, completamente indolor para a criança. É só feito colocar... um laboratório de sono. É isso, sim, nas só para crianças. tranquilizar os pais, de que é completamente indolor. É só coloca-se aí umas... nem sei. Os elétrodos, pronto. É mesmo como se fosse ia dizer uma máscara de cabelo, mas acho que não é bem assim. Mas como se fosse um chapéuzinho, mas com muitos elétrodos. Depois um sensor para a respiração, uma banda a nível torácico e abdominal. Depois um oxímetro, que é os oxímetros que nós conhecemos, que pomos no dedo, para detectar como é que a oxigenação está a decorrer, e também consegue detectar a frequência cardíaca. E também uma sonda nasal e também oral, portanto, que é distante, quase como se fosse um microfone, que na verdade vai captar o fluxo de ar. Portanto, o que acontece é neste estudo do sono, que tem de ser feito em internamento nas crianças, e é por isso que também é muito difícil fazer, porque é um exame muito dispendioso em termos de tempo e também economicamente. E também a logística que existe, não existem muitas. A logística é muito poucos sítios, especialmente para crianças, por exemplo, aos 2, 3 anos de idade. Há mesmo muito poucos sítios. A questão aqui é, para nós termos a apneia do sono, precisamos de ter pelo menos mais que um evento por hora. Portanto, um índice de apneia de 2 já é uma apneia do sono de grau ligeiro. Portanto, uma apneia de sono já é para tratar. A apneia do sono já dá alterações a nível do hormônio de crescimento, portanto são crianças que podem não crescer, dá alterações cognitivas a nível da maturação do cérebro, não é? Do próprio desenvolvimento, e depois também temos que pensar que isto é tudo um fluxo em que pensamos no ovo e na galinha. Na apneia do sono muitas vezes há amígdalas grandes e adenoides grandes. Também a respiração oral faz com que haja mais contacto das bactérias e dos vírus e dos alergénios e dos poluentes do ar pela boca e não pelo nariz, onde deveria ser filtrado. Portanto, aumenta também o tecido dos adenoides e as amígdalas, que depois também predispõem para mais a apneia do sono. Portanto, isto às vezes é o que é que começou primeiro a apneia do sono, ou depois a hipertrofia adenoamigdalina, que são os adenoides e amígdalas, ou começou primeiro as amígdalas e os adenoides começaram a ficar grandes e depois por causa disso teve a apneia do sono. A questão aqui é, uma apneia do sono na criança é muito fácil de ter porque o índice é tão baixo. E especialmente se a criança tiver, por exemplo, epilepsia ou outros problemas cognitivos, os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento cerebral. Portanto, o sono é onde o cérebro se vai regenerar, limpar. Exatamente, temos o sistema linfático que vai limpar todas as toxinas. Portanto, se não temos um sono reparador, vai alterar o metabolismo todo, crescimento cerebral, comportamental, e é assim que o ressonar aparece. Agora, muitas vezes nós não sabemos se a criança tem de facto a apneia do sono porque não fazemos os exames. E o ressonar. É importante estas informações complementares para quando não é possível fazer polissonografia conseguirmos tirar conclusões, então não ficamos eternamente à espera de um exame que não está disponível. E a qualidade de vida destas crianças a ter um impacto. Esta janela de oportunidades que temos cada vez mais, quase da primeira infância, quase até aos 6 anos, é fundamental, nem digo só dos 1000 dias, aqui que é a primeira janela, mas numa segunda janela até aos 6 anos, em que é fundamental para o desenvolvimento depois global da criança no futuro, como adolescente e como adulto. Vocês já nos falaram aqui de alguns sinais de alarme, mas é possível nós olharmos para a criança, a face da criança, e suspeitarmos que há ali qualquer coisa que também já nos preocupa? Sim. Eu gosto muito de ver as crianças a virem no corredor. Quando nós chamamos, eu adorava ir chamar todos os meus doentes à entrada, mas muitas vezes não consigo. Eu vou ver no corredor e vejo logo que é uma criança que é tímida, que não quer entrar, que tem medos. Muitas vezes não é uma criança só tímida, é uma criança que pode até nem ouvir ou estar quase como debaixo d'água. A Joana já vai falar mais sobre esse tema. Ou uma criança, eu adoro consultas de manhã também, porque as crianças quando vêm com olheiras, os pais dizem sempre:
o meu filho hoje dormiu mal. Mas tem sempre estas olheiras? Tem. Então se calhar não foi só esta noite que dormiu mal. Tem dormido mal todas as noites. Muitas vezes a criança que vem logo com a língua entre os dentes, em que parece que está a morder a língua, por isso não sabe fechar a boca, muitas vezes tem a boca sempre entreaberta. E mesmo o comportamento da criança dentro do consultório, uma criança que não se quer sentar logo na cadeira do dentista, e isto é frequente, mas mesmo que não se quer focar a fazer uma pintura de um desenho, as nossas consultas de medicina dentária cada vez são mais didáticas e não são assustadoras, e aqui cada vez mais esta jornada da medicina dentária deve ser feita idealmente desde o primeiro dente ou do primeiro ano de vida, para que as crianças vão se habituando, mas mesmo quando elas nunca vieram ao dentista antes, nós percebemos que uma criança que não aceita uma regra ou que quer mesmo destruir o gabinete, muitas vezes é uma criança que vem cansada. E estas faces alongadas, como estávamos a falar, muitas vezes são características de crianças que têm a língua para baixo, que está posicionada no maxilar inferior e não no maxilar superior. E por isso a porta de entrada do ar passa a não ser o nariz e passa a ser esta boca. O que faz com que, no fundo, os maxilares, como há pouco falava, não se desenvolvem por um fator só genético, mas sim também pela função, quer respiratória, quer mastigatória, quer da amamentação, da deglutição. E por isso uma criança que respira pela boca vai ter um impacto nestes maxilares. Muitas vezes são mais estreitos, muitas das crianças... Havia uma altura que diziam, todas as crianças que tu vês precisam de aparelho. Não é que todas elas precisam de aparelho, mas maioritariamente quase todas respiram pela boca ou mastigam alimentos processados. Este tema também dos alimentos processados é interessante e está aqui um bocadinho cada vez mais em cima da mesa, porque de facto até diziam que os alimentos processados são quase como um problema como o tabaco. E se calhar vamos pensar que também a mastigação não vai promover este crescimento do maxilar de uma forma correta. Por isso o ovo e a galinha acho que também faz sentido nesta parte também do crescimento do maxilar. Do bruxismo também é relativamente comum nas crianças, e como é que pode influenciar o sono? É interessante porque, para além das crianças que aparecem no primeiro ano de vida ou primeiro dente, há muitos pais que, infelizmente, antigamente as crianças só apareciam por volta dos 7, 8 anos quando tinham cáries dentárias. Esse era o motivo da primeira consulta. Atualmente começamos aqui a mudar um bocadinho o chip e temos crianças que muitas vezes os pais vêm porque de facto perceberam que a criança rangia os dentes e começava a desgastar os seus próprios dentes, e muitas vezes os pais também já têm essa história clínica associada ao seu dia-a-dia e dormem com goteiras. Então muitas vezes os pais vêm ter connosco muito preocupados porque pensam que não querem que os seus filhos fiquem com os dentes desgastados e por isso querem pôr já uma goteira no seu filho. E é muito interessante começarmos a perceber que temos que fazer esta história clínica para perceber se de facto a criança tem bruxismo porque tem alterações respiratórias. Ou mesmo, se não faz sentido, reencaminharmos para otorrino, imunoalergologia ou até fisioterapia, porque se a criança tem tensões posturais ou mesmo alterações respiratórias. Por isso não podemos pôr uma goteira numa criança que vem com alterações de bruxismo. Ou precisa a criança também estar a passar por um momento de stress e ansiedade. Por isso cada vez mais o bruxismo não tem uma causa e efeito correlacionada só com uma alteração. Temos que perceber de facto se não tem uma alteração também no sono. Se a criança está a respirar pela boca e no fundo faz este movimento intermitente para poder começar a respirar pelo nariz. Ou se é uma criança que faz pouca produção de saliva quando respira pela boca e acaba por fazer este movimento. Um bocadinho como quando temos febre, qual é o fator da febre? Eu não vou só dar paracetamol, tenho que perceber porque é que a criança tem febre. E aqui no bruxismo, um bocadinho, este trabalho em conjunto com outros profissionais da área da saúde cada vez mais é fundamental e não podemos trabalhar sozinhos no nosso consultório. Pegando agora aqui nesta questão da febre, e se calhar aqui um bocadinho mais para a Joana Castro. Eu queria só dar uma nota em relação ao bruxismo. Eu normalmente, em relação ao bruxismo, tento simplificar, porque não é bem a minha maior área, mas eu normalmente digo, o bruxismo tem então, resumindo o que a Joana Freud disse, é uma causa genética, não é? Os pais têm bruxismo, há todo um histórico. Depois há o stress, que não é assim um fator tão importante nas crianças, mas a respiração. A respiração, como é que funciona? O bruxismo é quase um modelo adaptativo. Portanto, se nós temos uma limitação na respiração por pouco espaço, por exemplo, por adenoides grandes, amígdalas grandes, ou até os cornetos são tipo as turbinas do nariz, o que acontece é uma ativação da via aérea superior, em que há uma contração dos músculos, e isso faz com que quase que repermeabiliza a via aérea. Portanto, há crianças que têm bruxismo por respirarem mal. Portanto, o bruxismo, se conseguimos melhorar a respiração, muitas vezes conseguimos atenuar ou até fazer desaparecer o bruxismo. Portanto, o bruxismo é um processo também adaptativo, e é por isso que a doutora Joana Freud estava a falar sobre as tensões, porque aquilo vai
tonificando a via aérea e isso faz com que, em vez de haver colapso, porque acontece no ressonar e na apneia, é basicamente um colapso de toda a via aérea por dentro nas zonas mais frágeis, que são as mucosas. Portanto, a zona das amígdalas vão cair para dentro, a língua descai para trás, portanto, tudo que causa uma limitação do espaço, depois há uma resposta do corpo, quer haja uma baixa de oxigênio ou não, porque pode não haver uma baixa de oxigênio, mas o corpo depois ativa para acordar. Mas bom, era só isso. Boa, obrigada por complementares. E era aqui outra questão também, pegando aqui a Joana há pouco falou sobre a febre, depois também há outras doenças, a rinite, as alergias, as otites, que muitas vezes são banalizadas, mas que de alguma forma também interferem com o sono e com a saúde das crianças, ou não? Muitíssimo. Eu, sendo uma sofredora de rinite de longa data e até ser médica não era tratada, na verdade não até ser médica, até ser otorrino, começar em otorrino é que só comecei a ser tratada. A rinite, para as pessoas que não sabem, é a presença de obstrução nasal, espirros, comichão ou pingar no nariz. Portanto, basta ter 2 destes 4 para ser uma rinite. Portanto, todos nós temos rinite em alguma altura da vida, associada a vírus, a poluição, a limpezas, etc. Todos nós, com infecções, podemos ter uma rinite. Agora, há uma rinite que é tipo associada a uma causa óbvia que vai desaparecer, portanto, não é? Temos Covid ou temos gripe, temos nariz tapado e a pingar ou a espirrar e a comichão, à partida aquilo vai desaparecer e no espaço de uma semana não é por aí que vai fazer grandes consequências. Agora, temos depois a rinite que é alérgica, e aí pode ser sazonal ou intermitente, que é assim que se chama agora, ou anual persistente, que é perene persistente. Por exemplo, os ácaros. Os ácaros estão presentes todo o ano, exceto depois na altura da mudança do tempo, onde há mais umidade, há uma maior proliferação de ácaros e que faz com que eles estejam mais sensibilizados. Portanto, eu pessoalmente sou rinítica às gramíneas. Portanto, eu na verdade só precisaria de fazer da primavera até agosto. Pelo menos de acordo com o meu nariz, essas são as minhas alturas críticas. Mas na verdade eu faço medicação todo o ano. E muitas crianças são medicadas só de forma pontual. E isso é um problema porquê? Porque ao ter rinite há uma congestão nasal. E nós temos então dentro do nosso nariz umas estruturas chamadas os cornetos, ou conchas em latim, ou turbinas em inglês. E estes cornetos podem ser hipertrofiados por forma genética. Hipertrofia significa grande, portanto, hiper de grande, trofia de crescimento. Portanto, os cornetos podem ser hipertrofiados e causar uma limitação na respiração nasal. E isto pode ser uma coisa que pode ser transitória, de acordo com o estímulo, mas pode ser uma coisa que com o estímulo contínuo vão crescendo e depois não vão diminuindo. Portanto, a rinite faz com que os cornetos fiquem maiores, faz com que haja uma libertação de histamina. A histamina é uma molécula inflamatória muito potente, que é a mesma molécula que temos quando temos uma picada de inseto. O que é que acontece na nossa pele? A pele fica vermelha, fica inchada e ficamos com comichão, que é basicamente aquilo que acontece no nosso nariz quando temos na presença de um alergénio. Portanto, se o nariz está inchado, a dar comichão e a pingar, à partida temos uma rinite. E a rinite é para tratar, porque se não há espaço, o ar não passa por lá. Não passa pelo nariz, passa pela boca. Se passa pela boca, não tem o filtro do nariz, não é? Porque as turbinas servem para filtrar, umidificar e aquecer o ar. Se passa pela boca, estimula o tecido amigdalino. As amígdalas são umas bolas linfóides, que significa são umas bolas de proteção, de defesa, para captar os micróbios, os vírus e as bactérias que estão no ar e que vão transmitir para o nosso sistema imunitário que defesas devíamos montar para combater as infecções. Portanto, se passa para as amígdalas, há um estímulo maior para ter amígdalas maiores. Portanto, depois entra aqui todo um ciclo. Portanto, para mim, a rinite é tão fácil de tratar. Um spray nasal,
que é à base de cortisona. Eu sei, pais, mães, pediatras, que a cortisona, as pessoas ouvem a palavra e pensam logo naqueles doentes com Cushing, que é aqueles doentes que têm doenças autoimunes e outros problemas que têm que tomar cortisona em baixas doses de forma oral durante longa duração e que ficam mais gordos e que pode alterar a hormona de crescimento, mas estamos a falar de microgramas nasal. Portanto, a primeira linha de tratamento de rinite é um spray nasal, depois pode ser feito um antihistamínico. Eu gosto muito do antihistamínico para terem SOS porque ele atua em poucos minutos e dura 24 horas. Portanto, vocês podem até fazer, se os pediatras, se os otorrinos, se os médicos tiverem passado medicação desse tipo, podem aferir e ir vigiando até de dia para dia, semana para semana, mês para mês, e muitas vezes vão encontrar que se calhar a criança precisa de 9 meses do ano, porque para um antihistamínico é como ir ao ginásio, param de ir ao ginásio e deixa de fazer efeito. Mas como assim não ficou curado? Mas eu tomei aqueles 3 meses. Sim, mas é a genética, é como a pessoa reage. Pode haver uma coisa chamada tolerância, com a idade, portanto, as alergias é quando há uma resposta imunológica exacerbada para agentes não nocivos, mas com a exposição contínua podemos às vezes até já não ter nocivos de tolerância, ou seja, não termos essa resposta. Portanto, imagina, eu quando era mais nova, eu tinha um gato, eu adorava dormir em cima do gato, coitado do gato, sofreu. Adorava o gato, dava vestinhas ao gato. Depois, não sei o que aconteceu, o gato fugiu, ou os meus pais deram o gato, qualquer coisa aconteceu com o gato, deixei de ter o gato. E desde então sempre quis ter um gato. Mas agora sou extremamente alérgica ao gato porque deixei de ter a resposta todos os dias do gato. Depois essa rinite maltratada acaba por comprometer claramente o sono. Sim, mas mais também pela causa daquela questão que estávamos a falar, e até a doutora Joana Freud falou sobre a respiração nasal versus oral. Boa. E a Joana há pouco falou de uma questão também importante que fizemos a ponta agora para a questão seguinte, que é da Xuxa, que muitas vezes também é abordada e é uma dúvida também muito comum dos pais da utilização da Xuxa nos primeiros dias e semanas de vida, da amamentação também, esta relação da Xuxa com a amamentação, o ir aumentando, trocando a Xuxa à medida que a criança vai crescendo. O que é que se pode partilhar aqui com os pais também para clarificar esta questão, Joana? Quase que faz parte do enxoval de todos os bebés ter uma Xuxa e um mordedor de Xuxa associado e cada vez mais o que é que nós queremos como médicos dentistas é que não existissem Xuxas, mas é muito importante, eu não sou contra, nem sou a favor, acho que cada família tem que se adequar ao seu estilo de vida e cada vez mais vemos isto, a nossa abordagem tem que ser transdisciplinar, por isso para aquela criança e para aquela família faz sentido usar Xuxa, não os podemos quase como criticar, mas temos que os orientar para a fase em que devem introduzi-la ou se não vão introduzir de todo. E por isso cada vez mais queremos que a Xuxa seja introduzida o mais tarde possível, para que se aquela família quiser amamentar, não ver uma confusão de bicos, por isso evitar ao máximo na maternidade introduzir logo a chupeta. Claro que sabemos que há crianças que têm maior necessidade de sucção, por isso de estar sempre com a mão dentro da boca ou mesmo amamentar e se fazer sucção não nutritiva, que é o chuchar na maminha da mãe ou num biberon, mas que não estar aqui no fundo a retirar leite. Há crianças que têm mesmo essa necessidade e por isso a Xuxa vai ser uma mais-valia para que a criança fique mais calma ou até associa o adormecer. O problema são aquelas crianças que passam o dia inteiro com uma chupeta e que acabam por, no fundo, esta relação que nós temos entre lábio superior e inferior acabar por ficar afastado. E esta força muscular, que há pouco falávamos, que está associada à respiração nasal ou oral, que é alterada, também vai ser alterada por estes bicos artificiais, como o biberon e a chupeta. Um biberon é utilizado pontualmente, em alturas em que a criança se está a alimentar, mas uma chupeta pode estar 20 horas por dia na boca de um bebê. Por isso, cada vez mais o que pedimos aos pais é para introduzirem o mais tarde possível e se introduzirem, serem chuchas cada vez mais finas e achatadas para que o contacto entre o lábio superior e inferior seja o mais próximo. Outro aspecto também pedimos, então mesmo como estávamos a falar, é utilizarem momentos só estratégicos, em que a criança, por exemplo, está a adormecer ou como em inglês se diz, pacifier, por isso em que a criança se precisa acalmar. E não estar sempre com a Xuxa como um acessório de moda, como eu costumo brincar. Por isso esta questão de aumentar o tamanho de Xuxa ou não aumentar é sempre polémica aqui entre os diferentes profissionais da área da saúde e diferentes marcas. Eu acho que é importante, acima de tudo, irmos atualizando. Há pouco dizíamos, há 10 anos o que eu dizia não vai ser igual ao que eu vou dizer aqui a 10 anos e por isso nós temos cada vez mais que perceber que tipo de marca é que temos. Por isso, Xuxa que são muito grandes e gordas, não queremos aumentar o tamanho da Xuxa. Se
calhar xuxas são mais finas e aplanadas, se calhar aí podemos acompanhar. Mas aqui, acima de tudo, o que temos de ter é bom senso. Utilizar a xuxa em momentos estratégicos para que a criança acalme e para que durma bem, numa fase inicial. Se a criança à meia da noite perde a xuxa, os pais não introduzirem logo a xuxa novamente dentro da boca da criança e tentar que haja este selamento labial, por isso em que os lábios de cima e de baixo estão em contacto para que a criança respire pelo nariz. Às vezes quando nascem respiram pelo nariz, só se tiverem algum síndrome é que não permitem que... O problema é que depois começamos a introduzir aqui hábitos no dia-a-dia e problemas também respiratórios que vão fazendo com que a criança respire pela boca. Por isso a xuxa no fundo vai ser mais um dos fatores que nos vai levar a que a criança respire pela boca e não pelo nariz. Mas quando diz utilizar o mais tarde possível... Nesta parte da amamentação, se a criança nasce e tem algum problema de amamentar ou ainda não consegue amamentar de uma forma correta, não se deve introduzir logo a chupeta. Quando os pais, mais para a frente, preferem que a criança tenha uma chupeta porque não têm capacidade de usar sucção não nutritiva na maminha da mãe, ou mesmo e não queremos que no fundo a criança chuche na mão, a chupeta ou no dedo, podemos introduzir a chupeta. Por isso, como eu vos digo, mais tarde, não digo que seja aos 2 anos, mas se calhar aqui ao longo das semanas ou dos meses, tentar introduzir, se calhar no primeiro mês de vida e não logo nas primeiras semanas de vida. Existe melhor idade para tirar a xuxa? Nós defendemos que antes dos 2 anos deveria ser retirado, mas não é no dia em que eles fazem 2 anos, em que separamos a vela. Por isso costumamos recomendar que isto é daquelas estratégias que costumamos dizer aos pais, é usar só em momentos estratégicos, usar em momentos para adormecer a criança ou mesmo momentos de stress e começar a retirar a partir de 1 ano de idade. Por isso só ter uma chupeta, ser só aquela única preciosa e não ter 10 chupetas a condizer com a roupa ou 10 chupetas na cama quando a criança perde e vai à procura. E começar a retirar, usar em momentos em que a criança não está a comer, que não está a falar, que não esteja na escola o dia inteiro com a chupeta, porque isso também muitas vezes é um problema, que é crianças vão para a escola sem chupeta e de repente pedem no material escolar uma chupeta, ou mesmo quando a criança já não dorme na sesta, na escola, essa muitas vezes é a vitória dos pais, em casa, de começarem gradualmente também a fazer a mesma rotina de sono que na escola. Por isso tentar aqui articular muito bem com as escolas, acho que também é aqui um desafio, que fomos aqui também aos nossos ouvintes, que é tentar que as rotinas de sono na escola, se forem sem chupeta, que em casa também haja esse trabalho. E quando uma criança não usa chupeta em casa, não ter que obrigatoriamente introduzir uma chupeta na escola. Por isso acho que aqui é sempre este desafio. E pronto, e a partir do 1º ano de idade, usar mesmo momentos estratégicos para que antes dos 2 anos ela seja dada a um bebê que vai nascer, ou um cão, um bebê, ou uma árvore, cada vez mais ou um balão, cada vez há mais estratégias, giras, ou existem muitos livros também que falam sobre a chupeta, sobre a sua despedida e sem traumas. Por isso, desde que seja feita de uma forma gradual, a chupeta pode sair de uma forma pacífica. Eu tenho 2 filhos que fiz isso, que dei chupeta e que antes dos 2 anos, por isso por volta de 1 ano e meio, comecei a fazer esse trabalho de quase que um desmame da chupeta e conseguimos. Joana, queres complementar? Sim, há uma relação que também se calhar é menos óbvia, que queria alertar para os pais e profissionais de saúde, que é a relação da chupeta e as otites. A chupeta causa uma pressão negativa dentro da cavidade oral e os nossos ouvidos respiram pela nossa garganta, pela uma zona da nasofaringe, que é a trompa de Eustáquio. Portanto, isto é um tubo que liga o ouvido, a caixa timpânica do ouvido, à nasofaringe. Ele funciona como uma válvula, portanto, o ar dentro do nosso ouvido funciona como se fosse um instrumento musical. É quase como se fosse um tambor. Portanto, nós temos um tímpano. Quando ouvimos som, esse tímpano vibra e faz, consequentemente, vibrar os ossículos, que depois vão bater na cóclea, que fazem vibrar um líquido dentro da cóclea, que depois vai estimular uns sinapses pelos cílios, que vão transformar os sinais elétricos, portanto, a energia hidráulica, quase em energia... sonora pelos nervos, como se fosse energia elétrica para o cérebro. Portanto, este é o instrumento do ouvido. Para haver a transmissão entre o tímpano e até a cóclea, é preciso ar. E este ar está sempre em reabsorção dentro do ouvido. E ele entra, de novo, pelo nariz. E também entra pela boca, mas maioritariamente pelo nariz. E este ar, se nós usarmos uma chupeta, o que acontece é que estamos a sugar o ar e estamos a criar uma pressão negativa. E esta pressão negativa faz com que o ar dentro da caixa timpânica, dentro do ouvido, não seja renovado. E isto faz com que o tímpano vai indo para dentro,
transformando numa coisa que nós chamamos de membrana timpânica bassa, vai ficando retraída, pode até moldar os ossículos, mas isso é depois de longa duração, mas um mecanismo compensatório é esta caixa timpânica cheia de ar, fica cheia de líquido. Este líquido é um líquido transparente, normalmente até chamamos ceroso, pode ter uma cor amarelada. Eu gosto de chamar-lhe agora mucoso, porque às vezes há uma confusão entre o ceroso por ser cerumen, mas estamos a falar de palavras escritas de forma completamente diferente. Ceroso tem a ver com a cor e cerumen é mesmo cera. Portanto, são duas coisas diferentes. Um é com S e O e o outro é com C e U. Portanto, este líquido ceroso acumula-se dentro do ouvido e funciona como se fosse, funciona para repor a pressão dentro do ouvido. Portanto, fica cheio de líquido e as crianças, e às vezes acontece isto nos adultos, quando nós nos constipamos também, porque não respiramos pelo nariz, o que acontece é ouvimos como se fosse por baixo d'água. Este é uma otite chamada silenciosa, não dá dores, dá a sensação de ouvido tapado, dá a diminuição da audição, portanto, há acuidade auditiva. Isto não significa que eles são surdos totalmente, significa que ouvem um bocadinho distorcido. Isto pode alterar a aquisição da linguagem e pode fazer com que crianças aprendam muito mais tarde. Portanto, temos duas hipóteses. Agora a questão é, depois também este líquido pode infectar, especialmente quando há esta pressão negativa, vem do próprio nariz e as ranhocas passam pela trompa do Eustáquio, em vez de ser o ar a passar pela trompa do Eustáquio para equilibrar a pressão, passa ranhocas e esta zona estéril passa a ser infectada e é aí que vêm as otites de repetição. Portanto, uma criança que usa Xuxa e que tem otites de repetição ou tem uma alteração da aquisição da linguagem, alteração das palavras, à partida tem que ser visto por otorrino e pelo pediatra e tem que provavelmente ser tratada esta parte da respiração nasal e retirar calmamente e pacificamente, como a Joana Frois disse, a Xuxa. O biberão também é o outro possível fator, mas pronto, queria só deixar essa alerta em relação às Xuxas. E tentar introduzir cada vez mais cedo o copo aberto para que a criança consiga deglutir de uma forma correta e, no fundo, não usar os biberons, que para nós, acho que são um tema que vamos falar agora a seguir. Era aqui outra questão também que gostava de fazer à Joana Castro, a questão da cirurgia. E é algo que também às vezes confunde os pais. Na mesma criança temos um médico otorrino que recomenda vivamente a cirurgia, mas outro que diz que está completamente contraindicado. Isso muitas vezes deixa os pais confusos e inseguros. Porquê é que isso acontece, Joana? E como é que podemos ajudar os pais a compreender a necessidade ou não da cirurgia, com o objetivo final da criança dormir com um sono com melhor qualidade? Isto é uma pergunta complexa. Assim, primeiro, nós somos seres humanos, portanto, existem coisas como guidelines, portanto, linhas orientadoras, por exemplo, em relação aos ouvidos, a linha orientadora é que na presença de mais que 3 meses de otite mucosa, a criança tem que ser submetida a uma cirurgia. A partir de uma certa idade em que a aquisição da linguagem é mais importante, porque assim, os bebés nascem com o líquido já fisiologicamente, o ouvido já tapado, está bem? Na fase embriológica, no feto, esta caixa timpânica está cheia de líquido, que isto depois vai sendo reabsorvindo após o nascimento. Mas a aquisição da linguagem começa a ser importante, especialmente entre os 4 e os 6, mas claro que começa mais cedo, a partir dos 2 anos, para estarmos muito atentos e é por isso que há também até há terapeutas da fala de bebés e também há de crianças tão pequenos, mas que a partir dos 2 anos já começa a ter algum impacto, mas é totalmente reversível desde que haja estímulo e com os terapeutas há muito estímulo. A questão aqui é mais que 3 meses de líquido dentro do ouvido, de otite mucosa, é uma indicação para colocar tubos. Depois a questão é, as nossas guidelines europeias é quando há líquido no ouvido também temos que tirar os adenoides para diminuir a recorrência. Diminui a recorrência em 40%, porque os tubos só ficam 9 meses. Depois as guidelines americanas, por exemplo, numa primeira instância, é só colocar tubos primeiro e depois só numa segunda fase é que se voltar a aparecer de novo, coloca-se os tubos e tira-se os adenoides. Cá na Europa nós não fazemos isso. É por isso que às vezes os pais ficam um bocadinho surpreendidos mas se o problema é não ouvir, porque é que vamos tirar os adenoides? Porque muitas vezes a trompa do Eustáquio está tapada pelos adenoides.
Depois a questão é com relação à apneia do sono. Portanto, em relação às amígdalas e os adenoides, é muito fácil. E em relação aos tubos, também podemos fazer por otites de repetição. Por exemplo, mais que 6 otites num ano, otites de repetição, porque os tubos facilitam também a saída do pus. Portanto, faz com que eles não precisam tomar tantos antibióticos orais, que podem fazer só gotas e vai diretamente pelos tubos para dentro do ouvido. Às vezes é preciso também tomar antibiótico oral. Não é? Mas em relação à apneia do sono e à hipertrofia adenomigdalina, é controverso na medida que é muito simples quando temos amigdalites de repetição. Portanto, a criança está sempre doente, isto é óbvio, não há aí grandes dúvidas. Aliás, há uns critérios, chamados critérios de Paradise, que é mais que 7 amigdalites num ano, mais que 5 em 2 anos, ou mais que 3 em 3 anos consecutivos, são indicação absoluta para tirar as amígdalas. E quando tiramos as amígdalas numa criança, também tira-se os adenoides, porque é tudo um contínuo. É um contínuo de tecido e dos problemas que temos. Em relação à apneia do sono, depois aqui a questão é, há médicos que fazem amidalectomias parciais, que é só tirar uma fatia e deixar um bocadinho de tecido lá, em que há menos dor e menos risco hemorrágico do que há nas amidalectomias totais. Depois há médicos que tiram só os adenoides, porque as amígdalas precisam de ser muito grandes para tirarem, apesar do pós-operatório ser praticamente igual. Dito isto, o risco hemorrágico não é dos adenoides das amígdalas. Mas ter em conta que o esforço é de ter uma cirurgia, eu gosto porque é que fazemos às pinguinhas quando sabemos qual é o problema. Portanto, normalmente amígdalas que são acima de grau 2, portanto temos uma classificação que vê o tamanho das amígdalas, aquelas 2 bolas que temos de cada lado da nossa garganta, se ultrapassam a linha média, se não, se tocam uma na outra. Portanto, grau 4 é quando tocam uma na outra. Grau 3 é quando há tipo 10% de espaço, tipo normalmente vê-se o sininho, a úvula. Grau 3 e grau 4 é absoluto. Grau 2 já estão ali no intermédio e também muitas vezes tem a ver com a posição. Às vezes a criança põe a língua muito para fora, faz um esforço e contrai a via aérea, as amígdalas parecem maiores. Às vezes a criança está mais tranquila, tipo, imagina, ver uma criança às 6 da tarde, está birrenta, com fome, como é que estamos a vê-la? Às vezes vê-la às 10 da manhã, tranquila, também vemos as amígdalas de outro tamanho. E depois também há coisas sazonais, tipo, acabou de sair de uma virose, as amígdalas estão maiores. Estamos a ver no verão, eu muitas vezes no verão, esta criança está tudo bem. Depois no inverno, normalmente uma criança que está mal no verão, à partida vai estar mal quase o ano todo, está bem? Portanto, há diferenças. Depois há experiências pessoais, que é, e também daquilo que sabemos. Portanto, tirar as amígdalas e os adenoides é daquelas coisas que mais ajuda, quase uma taxa de 98% de sucesso na resolução da roncopatia e da apneia. Dito isto, eu não referi anteriormente, mas a apneia do sono, de acordo com as guidelines europeias, nós podemos tratá-la primeiro, numa primeira fase, e eu faço sempre isto nas minhas crianças, que castigo, é um montelocaste, que é seguro a partir dos 6 meses de idade, e um spray nasal. Portanto, isto é em evidência, fazer primeiro uma prova terapêutica, que está indicado na apneia do sono de grau ligeiro. No grau moderado e grave já tem efeitos muito pequenos, mas, portanto, antes de pensarmos em cirurgia, fazer sempre uma medicação, tratar a rinite, tentar controlar a dimensão do tecido linfóide. Portanto, porque muitas vezes as crianças crescem e se o tecido cresce menos rápido que as crianças, ou as crianças crescem mais rapidamente que o tecido, temos mais espaço. Temos mais espaço, problema resolvido. No entanto, na presença de sintomas muito graves, às vezes nós não temos este tempo, ou às vezes a criança já é bastante grande e também não há, e já fez de tudo. Mas há diferenças no modo, porque também, é assim, as cirurgias, como todos nós sabemos, têm os seus riscos. Há riscos anestésicos, por exemplo, crianças abaixo dos 3 anos deveriam ser internadas para vigilância, 2 anos e 9 meses também é aquela área de charneira, que poderá ou não ser feito com ambulatório ou não. Depois há médicos que mandam sempre internar em todos os casos, sempre que há amígdalas, há médicos que fazem ambulatório. Há diferenças de actuação porque também tem a ver com crenças, depois às vezes pode correr mal. Até
as crianças podem sangrar. Por exemplo, o risco de hemorragia pós-amidalectomia é entre os 2% e os 5%. No adulto é mais os 2%, nas crianças é os 4%, 5%. Numa amidalectomia parcial isto pode já baixar muito mais, eu diria tipo quase para metade. Mas a questão é que está tudo bem a não ser que seja o nosso filho, ou a não ser que nós estamos a operar uma criança e essa é a criança que sangra. E o sangrar, o risco é maior nas primeiras 24 horas e depois entre o 7º e o 10º dia, que é quando a crosta de fibrina, que é uma placa de amarelo, tal e qual como uma crosta quando nós caímos no chão e fazemos uma escoriação. Fica aquele amarelo, fica primeiro vermelho, depois fica aquele amarelo, aquela capa endurecida. Se nós formos lá e escarafunchar, porque está-nos a dar comichão, aquilo volta a sangrar. E a questão é, dentro da garganta, se uma criança comer comida muito sólida, ou só por fatores genéticos, às vezes especialmente a hemorragia tardia não tem a ver com a mão do cirurgião, muitas vezes tem muito mais a ver com, porque sim. E há riscos associados. E isso, se uma criança sangra entre o 7º e o 10º dia, tem que ser vista numa urgência que haja internamento, que haja otorrino 24 horas, portanto, nada de ir para pequenas clínicas, se uma criança sangra, e que pode realmente até custar uma vida. Portanto, há pessoas que podem falecer por tirar as amígdalas. E isso é uma coisa que, quando nós temos uma criança à nossa frente e os pais à nossa frente, temos que pensar se esta criança precisa mesmo. E aí a parte emocional entra muito. E, aliás, há muitos estudos sobre a hora do dia em que as pessoas são vistas. Há estudos até em seguros, em coisas que são altamente padronizadas, que há até variações dependendo de a que hora do dia é que um profissional pode ver outra pessoa, um cliente. Por exemplo, até em questão de seguros, a possibilidade de ter uma coisa aprovada ou não, há variações no analisador. Portanto, o mesmo médico também pode ter opiniões diferentes e muitas vezes o que acontece é, às vezes as pessoas vêm só uma vez única à espera de uma solução ou a ouvir uma solução e não se apercebem que, se calhar, se voltassem ao mesmo médico daqui a 3 meses, se calhar esse próprio médico até mudaria de opiniões. Portanto, há fatores individuais da própria pessoa a analisar, há fatores individuais da própria criança que pode estar mais ou menos infectada. Uma criança do ano. Que é a altura do ano. Portanto, há aqui muitas coisas. Portanto, eu diria não desistir totalmente do médico à primeira observação. Nós, às vezes, também não temos o melhor bedside manner. Nós, às vezes, não somos os melhores a transmitir as nossas opiniões aos doentes, até porque muitas vezes só temos 15 a 20 minutos de consulta, ao contrário da dentária, que tem muito mais, acho eu, não? Aqui no diagnóstico é diferente, porque nós, no fundo, como eu dizia, cada vez mais queremos que as crianças venham mais cedo e por isso vamos acompanhando a criança. E por isso, para nós, a respiração oral, quando uma criança não respira pelo nariz e respira sempre pela boca, passamos a ser um bicho-papão, porque tocar dentro da boca passa a ser horrível. A criança é muito mais hiperreativa dentro da cavidade oral. Um espelho, um aspirador, acabam por ser um problema grave na consulta, até mesmo a própria escovagem. Por isso, muitas vezes os pais queixam-se que não conseguem escovar os dentes à criança, o que é, de facto, algo desagradável, e se calhar a criança naquele momento respira pela boca e por isso uma escova de dentes vai passar a ser algo agressivo para aquela criança. Por isso, e mesmo a criança que tem uma hipertrofia amigdalina, quando colocamos um espelho ou mesmo um aspirador, vai se engasgar. Ou pensar muitas vezes fazer um tratamento dentário em que a criança tem que ser só gerida com o comportamento. Nós não usamos só pós por lim-pim-pim para tratar a criança. Temos que gerir uma família, uma criança que está à nossa frente e que muitas vezes tem cáries e que, se a criança respira pela boca ou até teve uma noite complicada porque ressonou e porque de facto tem olheiras, acaba por ser um pesadelo esta consulta de medicina dentária. Por isso é que nós cada vez mais, ao fazermos este despiste na consulta, reencaminhamos porque dizemos, não, esta criança não vai conseguir tratar as cáries que tem porque tem uma hipertrofia amigdalina, ou porque se engasga e não consegue gerir a saliva dentro da boca, ou não consegue respirar ao mesmo tempo que tem objetos dentro da boca. E por isso é que entra um bocadinho este trabalho em conjunto com a terapia da fala e com o otorrino, que vai no fundo, eu costumo brincar, que quando existe necessidade de uma intervenção cirúrgica, existe um carro que está a ocupar uma via aérea, que é preciso desobstruir essa parte, é o otorrino que desobstrui, e que no fundo o terapeuta da fala vai ensinar a usar esta máquina novamente, vai ensinar a respirar, vai ensinar a deglutir, que muitas vezes fica alterado por estes hábitos respiratórios errados.
Estamos aqui a falar sobre inúmeros problemas de sono e muitas vezes os médicos de família, enfermeiros de família, os profissionais de saúde e até de educação nas escolas são quem em primeira linha está com os pais. O que é que vocês consideram importante transmitir, de intervir em termos de cuidados de saúde primários para os pais e os profissionais de educação, médicos, enfermeiros e outros profissionais que encontram estas famílias, estas crianças e estes pais no primeiro contacto? Eu acho que em termos escolares, a questão da criança estar muito agitada ao longo do dia, ou mesmo a certa altura ficar muito cansada e parece que está meio apática, perceberem que de facto que antes de irem para a escola houve uma noite. E perceberem se essa noite de facto foi de qualidade ou de quantidade, como estávamos a falar há pouco. E por isso para eles é muito importante cada vez mais os professores estarem atentos a perceber que de facto se a criança se é muito agitada não é uma criança que é mal educada ou que de facto que não está interessada por estar na sala de aula. Pode de facto não ter descansado de uma forma correta ou até pode nem ouvir de uma forma correta. E por isso é importante cada vez mais esta articulação das escolas com os médicos de família e depois com os outros profissionais da área da saúde. Mas muitas vezes também a criança que não come na escola de uma forma correta e que mastiga de uma forma lenta está associada muitas vezes também a problemas respiratórios, porque é uma criança que a cavidade oral tem alterações, quer da força muscular, quer da sensibilidade intraoral. Por isso também, de facto, é algo que cada vez mais se tem que trabalhar com as escolas. Muito bem. Em relação à minha mensagem, se calhar seria... Isto até nem precisava de ser os próprios profissionais. Por exemplo, eu olho para as fotos da minha filha sempre de boca aberta. Portanto, uma criança, boca aberta, olheiras, faces alongada, dentição apinhada. Isto são coisas que nós conseguimos até ver. Aliás, alterações dentárias já nos diz que isto é uma coisa crónica. Alterações na mastigação, na comida, na creche, já nos diz que isto é crónico. Isto não é uma coisa de uma noite só. Mas olhar para a criança e pensar, isto é normal ou não é? Boca fechada, olheiras, faces alongada, dentição, o perguntar pôr a televisão alta, as otites e o ressonar, o dormir, estar com a boca entreaberta. Todos nós já conhecemos adultos e crianças com a boca, não precisa estar completamente aberta, só um bocadinho de ar a passar. Então é sempre, não é? Se for, tudo que é crónico é sempre mais que normalmente 3 meses. Portanto, mais que 3 meses é crónico. E às vezes as pessoas também têm um bocadinho... não sabem quando é que devem intervir. Mas há muitas coisas que são silenciosas. Portanto, se houver alguns sinais, na dúvida, vão a um profissional de saúde. No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdo. Se tivessem de dar um conselho a pais, crianças ou jovens sobre sono, a quem dariam e qual seria o vosso melhor conselho? Qual foi a pergunta outra vez? Se tivessem de dar um conselho, podem escolher uma criança ou um adolescente aos pais, quem é que escolhiam para dar o vosso conselho sobre sono e qual é que seria o vosso conselho? Assim, eu acho que os pais são sempre aqui um veículo para nós, nas nossas consultas, muito importante, porque no fundo são aqueles que vão começar aqui a criar as regras e as orientações em casa e as estratégias. E por isso, para mim, cada vez mais, apesar de eu adorar crianças, a minha consulta e a minha abordagem tem que ser trabalhar com as famílias e com os pais. E por isso aqui no fundo, incutir que é fundamental ter rotinas de sono, e eu tenho que falar disto que ainda não falei sobre essa parte da higiene oral e o sono, que devemos cada vez mais incutir, apesar de ser um tema às vezes polémico, porque as crianças não gostam de escovar os dentes, e no momento em que temos que começar a criar aqui uma rotina de sono, se for algo que a criança está agitada, que vamos não ajudar aqui nesta rotina de sono. Por isso, começar a escovar os dentes do primeiro dente ou do primeiro ano de vida é fundamental para que isto não seja um momento de stress na família e no dia-a-dia das crianças. E usar sempre pasta com flúor, com 1000 ppm de flúor, é fundamental. E não é preciso ser necessário com água. Pode ser na casa de banho, no quarto, na sala, na cozinha, em qualquer lado. E, no fundo, começar a fazer esta rotina do dia-a-dia, para que, para além de contar uma história ou de começar a baixar a luz do sono no quarto,
começar também a fazer parte dessa rotina de sono, a escovagem. Bem como durante a manhã, por exemplo, há pouco não falamos sobre isto, mas muitas crianças de manhã dizem que não querem tomar o pequeno almoço e que os pais não lavam os dentes de manhã. Muitas vezes já é uma alerta para dizer, ok, esta criança não gosta de tomar o pequeno almoço de manhã, porquê? Porque se calhar muitas vezes esteve a respirar durante a noite, tem secreções, e é uma criança de manhã acorda sempre rabugenta, ou que é a última a querer acordar em casa, e depois não toma o pequeno almoço e depois não lava os dentes. Por isso acho que aqui o que é importante acima de tudo é os pais não desvalorizarem que a criança deve dormir de boca fechada, e que deve mastigar de boca fechada, e que no fundo a escovagem dos dentes deve ser feita 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. De manhã depois de tomar o pequeno almoço e à noite antes de ir para a cama. E se de manhã ele não quer lavar os dentes, e temos de perceber porque é que não quer lavar os dentes. Não há tempo na rotina de sono, ou na rotina de manhã de ir para a escola, ou de manhã a criança não quer de facto tomar o pequeno almoço. E porquê é que não quer tomar o pequeno almoço? E à noite, tentar começar a incutir esse hábito, até pode ser começar a lavar os dentes no muda fraldas. Se a criança no início não gosta de mudar a fralda, a certa altura vai começar a gostar de mudar a fralda a 1 ano ou aos 2. Por isso, no fundo, a escovagem começar a ser feita como mudar a fralda. Eu volto a falar sobre a respiração nasal, que respirar pela boca não é normal, que deverá ser vista, e se o profissional de saúde também não valoriza a respiração oral, é porque se calhar também não está muito consciencializado, que também é um dos outros fatores, porque há tantos respiradores orais que já é quase... Banal, exato. Portanto, seria se calhar para os pais, mas também para a família. Sinceramente, seria para a família. Tem que ser mais a família e não a escola, porque se a família não estiver sensibilizada, eles não vão marcar a consulta e não vão ver. Portanto, a família, ver a boca, se os lábios estão encerrados ou se estão entreabertos, e depois nós sentirmos em nós próprios, os próprios pais, verem se eles estão com a língua no céu da boca ou não, em repouso, porque muitas vezes os pais também, como são respiradores orais, porque há alterações genéticas, como a doutora Joana Freud disse, em relação à arcada dentária, a rinite é uma coisa genética, portanto, muitos fatores que levam as crianças a terem, também os pais têm. Portanto, pais, se vocês respiram um bocadinho pela boca, a língua não está em repouso no céu da boca, têm comichão no nariz, espirros ou pingar, ou ressonam, uma respiração ruidosa, ou acordam de manhã com a boca como se tivesse um ninho, uma família de ratos que tivessem lá morrido, à partida está na altura de ver isso e começar a melhorar a respiração nasal, porque isso vai melhorar a qualidade de vida a vossa e de toda a gente à vossa volta. Muito obrigada por terem partilhado connosco o vosso notável conhecimento nesta área. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com um convidado especial que vem dar-nos continuidade ao tema do episódio mais visto e comentado na primeira temporada. Não percam! Pais, crianças e jovens que dormem mal não estão sozinhos. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Obrigada e até lá. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos.